6 meses morando nas Ilhas Caimã. Meu Deus do céu, quem diria? Mas pra você que tá caindo aí no canal de paraquedas, oi, eu me chamo Evan Grazielli e eu praticamente morei quase 6 meses nas Ilhas Caimã. Que loucura, gente! Vocês aí que me acompanham no canal, desde quando eu me mudei, ou desde antes, eu literalmente cheguei no último dia de agosto de 2024, lá nas Ilhas Caimã. O Bi, pra quem não sabe, é o meu parceiro e pai da Lotte. Sim, gente, eu tenho uma filhinha de 1 ano e meio. Meu Deus do céu, que loucura. A Lotte ia fazer 1 ano quando a gente chegou nas Ilhas Caimã. E agora ela tem 1 ano e meio. Olha que loucura. E eu literalmente deixei a ilha no dia 17 de fevereiro de 2025. Ou seja, eu morei na ilha por 5 meses e 2 semanas. Porém, o meu visto ficou válido, né? Tudo ficou válido ali até o último dia de fevereiro, né? Pelo menos é o que achamos, né? O previsto ter sido cancelado já nesse momento. Aos poucos a vida tá tomando rumo. E depois eu posso até falar um pouco mais sobre o que vai acontecer, o que tá acontecendo depois, o que aconteceu e por que eu deixei a ilha. Mas esse vídeo não é sobre isso, é pra contar realmente a minha experiência de ter 6 meses na ilha. Eu tô fazendo esses vídeos desde o primeiro mês, né? Desde, na verdade, as primeiras semanas, meus primeiros insights, e aí o primeiro mês, e aí vai seguindo. Então já aproveita, já clica aqui nessa playlist, né, das Ilhas Caimã, onde eu mostro todo esse processo. E aí eu tô muito feliz. Tô muito feliz de ter tido essa experiência. Porém, esse não é um vídeo sobre a decisão, mas eu quero dizer o que aconteceu durante esses 6 meses. Gente, as Ilhas Caimã são 3 ilhas. E literalmente a ilha maior, que é Grand Cayman, né? Ela tem 70 mil pessoas morando lá, 70 e poucos mil pessoas morando lá. Literalmente é um país, né? Um país não, um território britânico que eles chamam de país, que é do tamanho da minha cidade. Ou menor que a minha cidade. Então, assim, todo mundo acaba se conhecendo. Tem infraestrutura, é um dos países com mais infraestrutura no Caribe. Porém, comparado pra alguém que saiu lá de Imperatriz do Maranhão, foi pra Londres, na verdade foi pra Vancouver, foi pra Londres, e aí foi para as Ilhas Caimã, é realmente muito pequeno. A gente já tava um tempo, como é que se diz, não se sentindo bem com como as coisas funcionam. Por exemplo, dia de domingo, nada é aberto, as pessoas não fazem muitas coisas, não tinha muita opção de coisa pra fazer com a Lotte. Gente, eu quero falar sobre 6 meses, não vamos falar sobre decisão. Mas quando a gente saiu de Nova York, a gente percebeu o quanto que a ilha, né, isso Nova York no vídeo de Natal, gente, aproveita e assiste os vídeos de Natal aqui. A gente percebeu o quanto que a ilha é pequena e o quanto que a gente tava fazendo com as mesmas coisas. Como vocês podem ver, né, nos vídeos que eu faço aqui de rotina, né, de dia a dia, a gente só ia, por exemplo, pra Lotte e pro My First Gym, que era a academiazinha dela. E aí todo domingo é a mesma coisa, sabe? Domingo de manhã, passava amanhã lá. Passava amanhã lá. E aí a gente fez alguns amigos, né? Eu fiz alguns amigos brasileiros. Inclusive Camila, Luiz, se vocês estiverem assistindo esse vídeo, ó, beijos. A gente tava, né, tipo, vivendo a mesma vida monótona. E literalmente foram 6 meses vivendo a mesma coisa. Gente, eu não preciso falar o quanto o supermercado é caro, o quanto isso aos poucos estava corroendo a gente. A gente começou a conversar com as esposas, as pessoas que trabalhavam com Bi, e muita gente, assim, realmente não ia conseguir trabalho. Tem uma pessoa lá que tá morando há 7 anos, ela literalmente abdicou da vida dela pra ser mãe, e ela fala que ela não confia em nenhuma babá. Inclusive episódios com babá, né, que a gente acabou tendo, não conseguia, tipo, sair por conta de babá, porque babá você tem que pagar, pagar pra uma pessoa vir de outro país e pagar pelo visto dela pra você conseguir ter alguém que você confie, que seja de confiança, que não vai te deixar na mão. Então, assim, foi muitas coisas nesses 6 meses que estava rolando que caiu, assim, a ficha que essas coisas não iam mudar. A gente poderia mudar nossos pensamentos, a gente poderia deixar, por exemplo, teve um amigo do Bi, né, que trabalha com ele, um colega de trabalho, que ele literalmente, ele e a mulher dele não saíam de casa. A mulher dele até que conseguiu agora emprego, né, porque eles não estavam conseguindo pagar a escola da criança. E é porque o salário era muito bom, gente, muito bom. Mas eles tinham 2 crianças e ela não estava trabalhando, e aí eles não estavam conseguindo pagar.
E isso é uma realidade, assim, muito triste. Muito, muito, muito triste. Porque as pessoas falam que ia demorar. Eu sou imigrante, gente. Eu sou muito... Eu tô morando há 6 anos fora. 6 anos, gente? Nossa, eu nem lembro mais. 6 anos que vai fazer. 6 anos fora. E eu sei como é a realidade. É difícil. Mas quando você tá indo pra um salário muito alto, você espera um patamar. E o patamar não estava acontecendo. Gente, assim... Agora eu posso falar, chegar e falar. O Bi tava ganhando cerca de 16 mil, 17 mil por mês. Vocês têm noção o quanto que é esse valor? Imagina. Cara, é muito bizarro. É muito bizarro. Vocês viram o vídeo de custo de vida, né? Aproveita, já assiste aqui o vídeo de custo de vida, pra vocês tentarem se situar. Vocês sabem, assim, muito bizarro quando você chega e você vê aquele dinheiro, mas aquele dinheiro é uma falsa ilusão. Então é muito triste, porque, por exemplo, esse amigo do Bi, que tinha duas crianças na escola, também tava ganhando o mesmo valor. E dói meu coração. Dói meu coração de ver coisas assim acontecendo. Então, assim, se a gente, né, tivesse vindo aqui pra ilha sem a Lotte, vamos dizer, a gente mudou, os dois estavam trabalhando, aí a vida ia ser, a ilha ia ser muito diferente, ia ser uma perspectiva muito diferente. Porém, a Lotte ainda não estava pronta pra ir pra creche, porque a creche era só a partir de 18 meses, né? Então agora que a Lotte ia começar a ir pra creche, então ela teria que ter uma babá, e eu não tinha condição de pagar outra pessoa pra vir cuidar da minha filha se eu estava em casa, gente, né? Essa é a verdade. Não tem nem cabimento também, né? Porque eu também não sou madame pra ficar em casa olhando outra pessoa cuidar da minha filha. Sem fazer nada. E daí, por exemplo... Nossa, assim, eu saí agora das Ilhas Caimã, tipo, indo pra Nova York, indo pra outros lugares, indo pro Panamá, gente. Pro Panamá. A gente ia pro restaurante, a gente tinha, tipo, um trocador e a gente... Meu Deus do céu, tem um trocador! Sério, tipo assim, porque a gente tava acostumado com a ilha de não poder trocar a Lotte, tipo, no banheiro, não poder ir com a Lotte no banheiro, porque não tem trocador, porque não tem essas coisas. Então, assim, é muito frustrante ver como esse período de 6 meses, né, e não, né, eu já saí, né, eu já saí, eu já estou em outro lugar, depois eu faço vídeo, porém o Bi ainda tá lá, né, enquanto eu estou gravando esse vídeo. É muito frustrante você ver isso, sabe, e quando você vai pra outro lugar, parece uma coisa de outro mundo, quando na verdade tinha que ser normal. E aquele episódio que seria a coisa de outro mundo, sabe? Como eu comentei no início, por exemplo, não tem correio, né, gente? Não tem delivery. E tudo bem, comprei menos, ok. Porém, gastei mais comprando menos. Mas são esses pequenos detalhes. Porém, o que mudou? Vamos dizer o que mudou nesses 6 meses. Chegamos finalmente no período de inverno da ilha. Continua quente, gente. Sério, 33 graus é o inverno da ilha. Eu fico brincando assim porque eu venho do Maranhão, né, do Nordeste. E inverno pra gente vai até uns 20 graus, né, gente? A gente, assim, o Bi acha caótico que 20 graus é inverno pra gente. Enquanto 20 graus pra eles são verão. Mas pra gente é inverno. E daí, tipo, o inverno deles, gente, era chegar a 33 graus. Fez 30 graus e todo mundo tava celebrando. Eu falei, gente, isso não é inverno. Porém, foi legal ver como a ilha começou a se transformar um pouco mais. Agora que começa depois do Natal, né? Até o início da temporada de furacão. Tem vários eventos acontecendo. Então teve o Cayman Cookout, que foi um evento gastronômico. A gente fez mais atividades. Literalmente, a gente pela primeira vez se hospedou num hotel de luxo, num resort de luxo na ilha, e foi muito legal porque a gente já tinha aquela experiência, né, do cottage, do Airbnb, do Botânica que a gente tinha feito, mas agora a gente fez porque eu ganhei no sorteio. E aí uma das coisas que é engraçada também, quando a gente fez isso, né, porque eu ganhei o sorteio, era de um comediante, né, do Russell Kane, que ele é britânico, e aí ele foi pra lá e... Pasmem, 2025. E a ilha foi descoberta em 1500, né? Assim como no Brasil. Só que só foi ter população anos depois. Porém, foi a primeira vez que teve um show de comédia na ilha. Olha que loucura, gente. Loucura. Por isso que eu falo que às vezes, assim, eu tento não comparar, porém esse é o meu ponto de vista, essa é a minha experiência. E eu sei que daqui uns anos, daqui uns meses, isso vai mudar, né? Pra quem chegar lá vai ser de uma outra forma, mas isso foi o que eu vivi. Então, e engraçado que, tipo assim, tava muita gente da ilha lá, mas o que me deu conta é que tinha muita gente dos países do Commonwealth, né? Que tinha, né, o Reino Unido, África do Sul, Canadá. Tinha alguns americanos,
mas não tinha ninguém ou, que era da Jamaica, ninguém que era, sei lá, de outros lugares que são mesmo do Caribe. Então, pra gente tentar entender essa polarização que existe lá. Mas foi legal, foi uma experiência, assim, muito divertida. Eu adorei. Eu acho que a gente conseguiu ter um feeling ali da ilha. A gente também fez um passeio de barco antes disso, né, pro Dia dos Namorados. Ali no início de fevereiro. Então, assim, foi bem legal ter essa experiência como turista. E realmente a experiência como turista é maravilhosa. Então, assim, a gente fez um passeio de barco antes do Dia dos Namorados. Depois da noite do Dia dos Namorados, a gente ficou no hotel. E aí sair, tomar café da manhã, tipo, acordar com aquela vista, né, tipo, de frente pro mar. Foi uma experiência, assim, totalmente magnífica. E eu super recomendo que, se você puder, vá visitar. E foi delícia, gente, foi delícia. Mas infelizmente a realidade é que a gente morava lá e obviamente a gente não poderia toda vez se hospedar num hotel lá, né, numa noite do hotel lá. Porque acaba custando muito caro. Inclusive, eu fiz um vídeo, né, inteiramente de dicas para brasileiros, né, que quer visitar as Ilhas Caimã. Então já clica aqui nesse vídeo. Gente, esse vídeo é todo promoção para os meus outros vídeos. Porém, é isso. Eu acho que, assim, 6 meses foram suficiente pra estar morando e pegar a vibe do Caribe. Obviamente, as Ilhas Caimã é uma das ilhas, das infinitas ilhas que tem ali no Caribe. Mas eu acho que... Eu não sei, gente. Eu acho que nesse momento agora, esses 6 meses, eu não faria de novo. Eu não faria. Foi muito bom explorar essa parte do Caribe. Porém, eu acho que se eu fosse fazer uma ilha, eu ia fazer uma ilha mais diferente, que não fosse cultura britânica. Porque... eu acho que eu saí do Reino Unido e fui para as Ilhas Caimã, que é uma ilha britânica, então eu acho que foi muito mais fácil, por exemplo, pro Bi se adaptar lá, porque antes ele ainda tava num território britânico e eu não tava, então eu achei que a gente poderia ter ido pra outra ilha com uma outra experiência, né? Tem ilhas alemãs, espanholas, francesas. Então, essa ainda era uma ilha inglesa. Mas que loucura, gente. 6 meses, meu Deus do céu, praticamente 6 meses que eu vivi nas Ilhas Caimã. Não sei se um dia vou ter essa experiência de novo, porém, caramba, gente, 6 meses que eu morei lá. E eu acho que é muito importante a gente ouvir essas histórias de pessoas que moraram lá, de ter essas perspectivas, de perguntar, de se informar. Que isso, né, gente? Eu sempre, assim, achava que eu ia passar os meus 30 anos no Caribe, né? Tipo assim, numa praia, num resort. E eu acabei morando lá por boa parte, né? Dos meus 30 anos, né? Dessa parte aí de 30 anos, né? Que daqui a pouco eu vou fazer 31. Mas já quero agradecer pra todo mundo que chegou aqui no canal através dos meus vídeos das Ilhas Caimã. Tem muito mais vídeo que eu vou comentar, que eu vou mostrar e etc. Mas eu tô pronta pra uma nova fase. E, inclusive, nos meus próximos vídeos, eu vou mostrar mais um pouco dessa nova fase e explicar o porquê que a gente tomou essa decisão. Mas agora foi esse relato de 6 meses, né, gente? 6 meses. Meu Deus do céu. Eu acho que foi muito. Consegui. Eu sempre falei que eu não sabia quanto tempo que eu ia ficar lá. Fiquei por 6 meses. Vocês acharam que eu ia ficar por 6 meses nas Ilhas Caimã? Vocês acharam que ia ser menos? Vocês acharam que ia ser mais? Comenta aqui, né? Porque eu quero saber. Aproveita, ó. Já curte aí. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E, ó, beijos. Até a próxima.